campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amados irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos para a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Sejamos todos nós muito bem-vindos, né? Simpatizantes, frequentadores, os trabalhadores da nossa casa, todos com muitas saudades, mas confiantes, trabalhando sempre, né? Mesmo à distância. Então, hoje o que nos caiu? Caiu o capítulo 8, que são os bem-aventurados, os puros de coração, né? Nós vamos ler daí o item 1 e 2, que fala da passagem bíblica, e depois as instruções dos Espíritos que explicam a passagem, né, no item 18. Então vamos começar então. Diz assim: deixem que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os dizendo: deixe que venham a mim as criancinhas. Não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Agora as instruções, que é do João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixem que venham a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício. Elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de apreciá-lo. Jesus queria que os homens fossem até ele, com a mesma confiança das crianças. Assim, ele envolvia as almas com a sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer cegamente e de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga as leis racionalmente, o que lhe dará uma visão universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nós ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus falou e o que realmente é correto. É preciso dizer-lhes que a manifestação espírita alarga os horizontes. E eu, João, o Evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Que linda passagem, né, meus irmãos? O que João está querendo explicar com isso, né? Que nessa passagem, quando Jesus diz que temos que nos assemelhar às crianças para podermos entrar no reino dos céus, é que nós devemos ter aquela simplicidade, aquela vontade de aprender, aquela aceitação que eles veem em relação às pessoas que cuidam deles, aos pais, aos cuidadores, né? Porque quando as crianças são pequenas ainda, né, um bom período do desenvolvimento delas, elas são muito acessíveis, elas querem aprender, elas desejam muito isso, né?
É um período muito importante que deve ser aproveitado para isso. E o que Jesus quis dizer com isso? Que é para todos aqueles que têm esse desejo, essa ânsia de aprender, né? Chegar até ele. Por quê? Porque vão querer realmente aprender aquilo, né? Vão querer realmente, já estão dispostos a se dedicar ao trabalho, a querer entender os ensinamentos, a querer seguir os ensinamentos. Foi isso que ele quis dizer, né? Que daí não quis se referir somente às crianças, ou que as crianças, como é que um adulto vai ser igual a criança? Não foi isso, né? Porque sempre tem o sentido, né? Aquele sentido figurado que a gente tem que procurar entender por trás daquilo ali. Então é isso, é aquela simplicidade, aquela meiguice que elas têm e aquele desejo de aprender, né? Que as crianças geralmente têm, que as crianças têm e que deve ser aproveitado, né? Aqui Jesus está falando dele em relação a todos nós. E para ele, todos nós somos crianças, na verdade, porque nós estamos aprendendo ainda. Às vezes nós estamos num corpo adulto, mas o nosso espírito já reencarnou muitas vezes, né? Então nós ainda estamos aprendendo, tem coisas que a gente ainda não conseguiu, mas que se nós tivermos esse desejo, essa vontade e pedirmos para ele, nós vamos já estar no caminho dessa aprendizagem, que foi isso que ele quis dizer aqui, né? E observando esse ensinamento tão lindo, eu encontrei no livro do César Braga Said, Floresça Onde Estiver, no capítulo 13, que o título é Disciplina, que fala a respeito disso. Eu vou ler para vocês, para a gente poder conversar também, tá? Diz assim: a palavra disciplina tem a mesma origem da palavra discípulo, e ambas se originam de dicere, expressão latina que significa aprender. Disciplina não é apenas freio, respeito a limites, capacidade de organização e manutenção da ordem. É muito mais, é condição e recurso que nos permite seguirmos abertos, flexíveis, capazes de nos rever e reinventar. Não significa ser rígido ou intransigente com normas ou regras, procurando cumpri-las a qualquer custo, mas, curiosamente, estarmos dispostos a permanentemente aprender. É claro que essa abertura de início pressupõe alguma rotina com tempo, recursos, organização, disposição para ler e ouvir, pensar e falar. Mas depois que nos convencemos e nos abrimos para o que a vida e o universo desejam nos ensinar, estaremos sempre ampliando os nossos horizontes pessoais. Isso implica em ter sempre olhos, ouvidos, sensibilidade e alma de aprendiz, como as crianças, né? Podemos falar diversos idiomas, incluir cursos de pós-graduação, ler diversos autores, viajar e conhecer diferentes culturas, sermos especialistas em alguma área do conhecimento. E apesar de tudo isso, de todo esse saber acumulado, nunca sabemos tudo. E quem acredita muito saber, desconhece o quanto ignora. Ter alma de aprendiz é assemelhar-se a uma criança e poder acessar o reino dos céus de que fala Jesus e os grandes mestres espirituais. Um reino interno, subjetivo e sutil, só acessível aos que são humildes em espírito. É preciso que nos libertemos de qualquer expressão de disciplina que amordace, retorça, aprisione e desenvolvamos aquela que suaviza, flexibiliza, liberta e facilita a nossa relação conosco. Que tal abrirmos-nos para refletir e mudar, repensar o que fazemos, o que escolhemos, seguimos, a quem seguimos, por que seguimos? E até para fomentar mudanças nessa direção, precisaremos de disciplina. Despertemos a criança curiosa, espontânea e alegre que existe em nós, recuperando aquela capacidade de nos espantar e admirar a que se referem alguns filósofos. A disciplina oferece uma chave preciosa para abrirmos as portas internas que temos mantido fechadas. Ela nos faz conhecer a porta estreita, que requer sensibilidade, vigilância em forma de atenção
e o não julgar incessantemente. Ela pode ser doce ou amarga, leve ou pesada, rígida ou flexível, cheia de dores ou repleta de alegrias. Qual disciplina você prefere? Então, vocês estão vendo, meus irmãos? Aqui o Saíde também se refere a isso, né? A essa questão de nós termos esse desejo de aprender, né? Essa alma infantil para ficarmos acessíveis, porque não adianta a gente saber muitas coisas e muitas vezes nem usar esses conhecimentos para nada, né? E na verdade, quando a gente vai adquirindo conhecimentos, é para que isso vá nos ampliando os horizontes, para a gente consiga enxergar tudo que a gente não enxerga, né? Ouvir também, consiga entender muito além das nossas percepções, né? E são esses ensinamentos tão lindos, né? Esse ensinamento tão lindo de hoje do João Evangelista, né? Essa explicação da passagem de Jesus. E João, vocês sabem quem era, né? Ele foi um dos discípulos que acompanhou Jesus até os últimos momentos dele aqui na Terra. E foi a ele que Jesus confiou Maria para que ele cuidasse de Maria, né? E ele foi o discípulo que viveu muito tempo, ele, em torno dos 90 anos por aí, né? Ele teve uma vida muito longa e só foi escrever todas as coisas sobre Jesus, só foi escrever o seu Evangelho de Jesus bem tarde, né? E está nessa passagem nos referindo a isso, né? Nos falando que nós devemos ter essa alma de criança, né? Que nós devemos estar acessíveis, devemos nos esforçar e querer muito essa mudança, prestar muita atenção nos ensinamentos do Cristo, tentar entendê-los, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue entender, mas nós temos que ter esse esforço, nós temos que procurar seguir as leis do nosso Pai amado, né? Que mandou Jesus para nos ensiná-las. E ele deu o testemunho dele, ele viveu de acordo com essas leis. Ele nos deu o exemplo vivo disso, né? Por isso que ele é o nosso modelo e guia, né? Ele é o nosso modelo. Ele está ali, ele veio e o que ele faz? Ele nos mostrou o caminho que nós devíamos seguir e foi um exemplo vivo, foi um modelo vivo que nós devemos seguir. Então, sempre que a gente pensar, né, ou precisar assim, o que eu faria nessa situação, eu não sei o que eu faço. E em vários momentos durante a evangelização das crianças, eu me lembrei agora, eu me lembro que uma vez uma menina falou isso, ela pegou e disse assim: sempre que eu não sei o que fazer, eu pergunto, o que Jesus faria nesse momento, o que ele faria nessa situação? E é isso que a gente tem que fazer também, né? Nós temos que nos espelhar no nosso modelo, no nosso guia, nesse mestre amado que está sempre conosco, sempre nos amparando, nos auxiliando em todos os momentos. E em alguns momentos a gente esquece disso, né? Às vezes a gente esquece e nós devemos ter mais atenção com isso. Porque ele está sempre conosco, ele só se afasta quando nós nos afastamos. Somos nós, na verdade, que nos afastamos, né? E sempre que a gente necessita, a gente sente a presença amorosa dele, dos amigos espirituais, desses nossos mentores espirituais, espíritos amigos, né? O nosso Pai amado, que também sempre nos ampara, está sempre nos cuidando, sempre nos dando presentes todos os dias, né? Todo dia ao amanhecer, nós temos que lembrar disso, nós temos que lembrar de agradecer, né? Porque nós todos os dias nós ganhamos o presente, nós despertamos, né? Nós não desencarnamos, nós estamos despertando, estamos tendo mais uma oportunidade de mudar a nossa vida, ou se nós já conseguimos seguir alguns ensinamentos, de continuar e tentar aprimorar cada vez mais, né? E quando tivermos dúvida, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. A prece sempre nos auxilia muito. A prece que faz essa conexão nossa com Deus, com Jesus, com Maria, nossa mãezinha do céu também, né? Nós estamos, se nós quisermos, nós estamos sempre ligados a eles. E eles sempre vão nos inspirar o melhor caminho, né? Sempre que nós estivermos ligados a Deus, ligados a Jesus, ligados a Maria, a esses amigos espirituais que estão sempre
nos amparando, nos envolvendo, e estivermos com vibrações boas, positivas, desejosas de melhorar, eles vão nos auxiliar, né? E as nossas companhias vão todas ser de acordo com a nossa vibração, né? Isso vocês sabem também, né, meus irmãos? Que se nós não estivermos ligados ao mal, ficarmos pensando coisas ruins, a gente não precisa nem fazer. Se a gente pensar, a gente já vai estar ligado. Então a gente tem que cuidar os nossos pensamentos, cuidar as nossas atitudes, para cada dia melhorar um pouquinho, né? Claro que nós não vamos conseguir ficar perfeitos, né, de um dia para o outro, porque é um caminho muito difícil. Esses sentimentos que nós ainda temos, esses sentimentos egóicos, né, muito fortes, o egoísmo, o orgulho, eles ainda são muito fortes em nós, mas nós temos que ir vencendo um pouquinho a cada dia, e nós podemos fazer isso, né? É possível fazer isso, e nós temos o nosso modelo, que é só nós olharmos para ele e tentarmos seguir o seu exemplo, o seu modo de vida, as suas ações, como ele vivia, né? Então é só pensarmos nisso, né, meus irmãos, e tentarmos nos melhorar um pouquinho a cada dia, mas nós temos que ser perseverantes, temos que ser resignados diante das dificuldades. Por quê? Porque as dificuldades são, na verdade, desafios para nós irmos superando essas tendências ainda um pouco negativas que nós temos ainda. Então, sempre que surge um desafio, uma doença, a perda de algum ente querido, de alguém que a gente goste, de um bichinho de estimação, que são nossos companheiros, nós sentimos aquela dor, né? Aquela dor que nos faz sofrer. Vamos nos ligar a Deus nesses momentos, pedir ajuda, pedir consolo, porque nós sabemos, conhecedores da doutrina espírita, que em algum outro momento nós vamos nos reencontrar, mas que em algum momento nessa vida nós vamos nos separar. Que nós consigamos ter força, ter coragem, e que nós consigamos crescer com aquela dor ali, nós consigamos aprender alguma coisa com aquele momento de dificuldade, né? Vamos sempre pensar assim e sempre nos ligarmos a Deus em todos os momentos, pedindo ajuda, pedindo consolo. Então, hoje foi essa nossa lição, meus irmãos, e agora nós vamos passar ao trabalho de preces e irradiações. Vamos fazer agora as vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem, esperança, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios,
do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site